Boa noite! No Jornal da Câmara de hoje você vai ver as proposições que foram aprovadas em sessão plenária. Uma delas proíbe a venda e reciclagem de objetos com metais sem comprovação de origem. Reconstruímos no início desse ano o mesmo projeto com o intuito de melhorar e buscar alcançar aquele objetivo que é a regulamentação, evitando assim o furto, principalmente de metais com grande valor de mercado. Outra proposta aprovada faz referência ao transporte coletivo e institui parada segura para pessoas idosas ou com deficiência. A partir das 21 horas, no horário noturno, é o desembarque apenas, não vale para o embarque, no transporte coletivo. Essas pessoas podem, pedir, para o motorista do transporte coletivo deixar, não necessariamente no ponto de ônibus, uma quadra antes ou 2 quadras antes, em frente das suas residências, O relatório final da Frente Parlamentar de Combate à Fome também passou pela apreciação no plenário. Um relatório com mais de 28 páginas, onde a gente fez todo o resgate da discussão da frente parlamentar, que começa com um diagnóstico da realidade do município de Passo Fundo, onde os números afirmam o que a gente já enxerga pelas ruas: existe fome, existe um estado de insegurança alimentar no município de Passo Fundo e precisa de políticas públicas que venham mudar essa realidade. Na avaliação do presidente do Legislativo, os dados divulgados pelo censo foram positivos para Passo Fundo. Sem dúvida nenhuma foi um ganho para Passo Fundo. No momento em que o censo mostra que a população aumentou, tem retorno nisso. O Fundo de Participação dos Municípios é baseado na população. O Jornal da Câmara está começando. Neste bloco você vai conhecer as proposições aprovadas na primeira sessão plenária. Foram 3 substitutivos de vereadores e um projeto de resolução. O Rebom é o fundo, onde é uma verba destinada diretamente das taxas dos bombeiros, qual é gerenciado pelo poder público. É uma gestão compartilhada, onde diretamente os bombeiros que fazem a utilização desse valor. Então a prefeitura adquire os materiais e assim apenas ocorre o repasse. O que ocorreu hoje aqui foi a doação desses bens móveis, o repasse desses bens que já está na posse dos mesmos. Então foi unicamente um tratamento jurídico, um tratamento administrativo qual de extrema necessidade. E sabemos a importância total do Corpo de Bombeiros, o excelente serviço que eles desempenham no município de Passo Fundo e os arredores, e com certeza, sem sombra de dúvida, poderemos e devemos apoiar os mesmos em todas as frentes, sempre que estiver possível, e quando não estiver, buscar estar possível para facilitar e melhorar o serviço desta tão valorosa instituição que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Foram veículos, se eu não me engano, estou equivocado, uma caminhonete, carro, um caminhão-tanque de resgate, qual foi comprado com esse valor que vem diretamente do fundo. Esse é um projeto na qual estamos muito felizes pela aprovação hoje à tarde aqui na Câmara Municipal de Passo Fundo. Um projeto muito simples no dia a dia que irá beneficiar, obviamente, como você mesma citou, as pessoas idosas, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que na prática, ou seja, a partir das 21 horas, no horário noturno, é o desembarque apenas, não vale para o embarque no transporte coletivo. Essas pessoas podem pedir para o motorista do transporte coletivo deixar, não necessariamente no ponto de ônibus, uma quadra antes ou 2 quadras antes, em frente das suas residências, dando ênfase à segurança dessas pessoas, o usuário do transporte coletivo, mas também nós pensamos na segurança dos motoristas também e cobradores, que muitas vezes tem gente já nos pontos de ônibus, principalmente no horário noturno, aquelas pessoas que a gente vê, que estão se preparando para um furto, para um roubo ou algo até mais grave. Então, isso visa beneficiar tanto o usuário do transporte coletivo quanto os motoristas e cobradores. Então, estou muito feliz que foi aprovado por unanimidade um projeto que não tem custos nenhum ao município, um projeto simples, objetivo, mas que no dia a dia, quem usufrui principalmente do transporte coletivo da nossa cidade, sabe que terá um bônus, terá um auxílio nessa questão, onde ele pode solicitar aonde ele quer desembarcar nesse período a partir das 21 horas. Projeto de extrema importância. Logo quando incluímos na casa em 2021, já tínhamos feito um projeto de lei onde teríamos que fazer algumas alterações na lei orgânica do município. Então, resolvemos retirar o projeto após alguns debates, após percebemos que teríamos alguns empecilhos jurídicos e reconstruímos no início desse ano o mesmo projeto com o intuito de melhorar e buscar alcançar aquele objetivo que é a regulamentação, evitando assim o furto,
principalmente de metais com grande valor de mercado. Ferro, cobre, alumínio, zinco, bronze e vários outros tipos de metais. Hoje obtivemos a aprovação por unanimidade, pois a Casa se entendeu que é de extrema importância, porque o crime se combate também evitando a receptação, combatendo os receptores, e o principal objetivo do projeto de lei é combater quem faz essa receptação desses materiais roubados, né? Grades de bueiro, placas de bronze dos túmulos, do cemitério, de esculturas e assim por diante. É algo que já vem sendo aprovado em algumas cidades, vem trazendo um grande resultado, vem trazendo queda nos números desses delitos, no tipo desses crimes, e com certeza esperamos colher isso no município de Passo Fundo. Alguns locais já fazem esse tipo de serviço e temos a total certeza que teremos a compreensão dos mesmos, pois ninguém quer trabalhar fora da lei e quem compactua com o crime assim é criminoso. Esse nome foi escolhido através de uma iniciativa deste vereador, de nossa equipe de trabalho, em reconhecimento ao seu Alfredo Campagnolo, né? Que é uma pessoa que muito contribuiu com o bairro José Alexandre Zac. Foi um líder comunitário também na Igreja Católica, mas assim, a vida dele dia a dia, em primeiro lugar, é a sua família. Sempre um homem de muita fé e com assim uma responsabilidade com a população do bairro, com a população da nossa comunidade, né? Que não tinha dia, não tinha hora, não tinha sábado, domingo, feriado, que ele não tivesse disponível para atender alguma demanda, algum chamado, né? Então, isso nos levou assim a propor na Câmara Municipal de Vereadores esse projeto de lei, né, que uma rua vai levar o seu nome, né, e vai ficar eternizado, né, perante a sociedade, um gesto de reconhecimento, né, de gratidão para ele e para a sua família, saber que este homem partiu, mas deixou assim um legado de uma pessoa honesta, humilde, guerreira e determinada a fazer o bem, né? Então esses exemplos que seguimos dia a dia, né? Eu, como filho, quero muito agradecer a homenagem prestada pelo nosso vereador, professor Gringo, e dizer que estamos muito felizes por poder eternizar o nome do meu pai, do seu Alfredo, que foi muito importante para a comunidade e principalmente para nós, para a família, que será lembrado por muitos anos agora com o nome numa rua em Passo Fundo. E a gente percebe que o teu pai era uma pessoa muito querida, não somente pelo vereador Gringo, que foi quem protocolou o projeto, mas pelos demais parlamentares, né? O pai sempre procurava ajudar e por isso o nome dele fica lembrado, né, por pessoas que ele conviveu e pôde ajudar um dia na vida dele, né? A apresentação desse projeto é a permanência dele, né? Como ele foi criado na 17ª legislatura, ele encerrou naquele período. Porém, agora nós queremos reativar ele, né? As edições na 18ª, então nós tivemos que fazer essa alteração, ou seja, ele permanecer, né, como projeto de resolução aprovado pelos vereadores e que leva livros, né, que recebe livros da sociedade, das pessoas, mediante uma triagem pedagógica que eu tenho no gabinete. Todos os meses a gente percorre uma escola do município e realiza a entrega de 100 exemplares. Então, várias escolas já me procuraram, estaduais e municipais, para nós dar seguimento a este projeto. E depois do intervalo, você vai conferir outros documentos aprovados na mesma sessão plenária. Nós estamos falando do relatório da Frente Parlamentar de Combate à Fome e do cronograma de tramitação da LDO. Você sabe qual é a função dos líderes? Os líderes são os porta-vozes das bancadas partidárias, do governo e da oposição. Eles são os responsáveis pela interlocução entre as bancadas e os demais órgãos dos poderes legislativo e executivo. São indicados pelas bancadas partidárias através de ofício à mesa diretora até o início de cada sessão legislativa ordinária, incluindo o nome do seu vice-líder se houver. Da mesma forma, a indicação do líder e do vice-líder do governo pelo prefeito municipal e do líder e vice-líder da oposição pelo conjunto dos líderes
líderes dos partidos de oposição serão comunicados à Câmara Municipal através de ofício dirigido ao presidente do Legislativo. Durante as sessões, o líder do governo e o líder da oposição podem fazer uma intervenção de até 5 minutos cada um para comunicações que entenderem oportunas e necessárias, informações e esclarecimentos ao plenário sobre assuntos que digam respeito unicamente à administração municipal. Os líderes podem, a qualquer momento da sessão, exceto durante a ordem do dia, fazer as suas intervenções no tempo e no modo regimentais. O líder pode transferir a sua intervenção para o seu vice, vedado o fracionamento de tempo. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até a formalização de nova indicação. Compete ao líder orientar e representar a respectiva representação ou bancada partidária, indicar os membros de sua representação para integrarem as comissões permanentes e temporárias, requerer adiamento da discussão de matéria em debate. Como líder de bancada, pode retirar proposições de liderados que não estejam presentes e requerer a retirada de proposição da ordem do dia a pedido do autor liderado, além de outras atribuições constantes no regimento interno. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O Jornal da Câmara está de volta para dar sequência à ordem do dia da primeira plenária desta semana. Os vereadores aprovaram de forma unânime o relatório final da Frente Parlamentar de Combate à Fome. Um relatório com mais de 28 páginas, onde a gente fez todo o resgate da discussão da frente parlamentar, que começa com um diagnóstico da realidade do município de Passo Fundo, onde os números afirmam o que a gente já enxerga pelas ruas: existe fome, existe um estado de insegurança alimentar no município de Passo Fundo e precisa de políticas públicas que venham mudar essa realidade. A frente fez várias reuniões, fez intercâmbios com outras cidades, trazendo experiências que em Passo Fundo podem ser implementadas. E o relatório, ele organiza toda esta discussão e faz alguns encaminhamentos que, na nossa avaliação, são muito importantes diante de toda essa discussão que se teve diante desse tema na frente. Por exemplo, a importância da alimentação escolar para as nossas crianças. Foi um dos temas que a gente discutiu e aprofundou muito, né, esse tema. Nós precisamos que as crianças em situação de vulnerabilidade social permaneçam mais tempo na escola. Então, uma das coisas que o relatório ele reforça e que ele encaminha enquanto uma necessidade é a escola em tempo integral em áreas de vulnerabilidade social. Porque a alimentação escolar muitas vezes é a principal alimentação de muitas crianças do nosso município. Então, reforçamos isso. A importância de que o município tenha este mapa da fome, que sistematize essas informações. Uma das dificuldades que a gente teve durante o trabalho foi justamente ter que ficar buscando aqui e ali dados. A gente não tem uma análise coesa, não tem um centro de dados que possibilite mapear essas regiões e ver que políticas públicas a gente pode avançar. Uma outra questão trazida pela Frente da Fome foi o avanço em políticas públicas. A gente trouxe a experiência do Banco de Alimentos que em vários municípios funcionam, que aqui em Passo Fundo é possível de ser feito. A gente trouxe as hortas comunitárias como uma alternativa, valorizando a agricultura familiar, a importância da agricultura familiar nesse tema da segurança alimentar e o quanto o município precisa avançar nesse fortalecimento, nesse apoio da agricultura familiar. Nós temos aqui tramitando na casa o veto do PL 120, que traz o Programa Municipal de Segurança Alimentar. Através deste projeto, a Frente sistematizou uma série de ações que são importantes para o combate da fome. Infelizmente, o projeto ele veio vetado. Nós temos o trabalho para os próximos dias de que seja derrubado esse veto e de que o município implemente políticas públicas sérias que possibilitem a gente avançar. Que a gente não pode ficar só no
diálogo, só nas reuniões, só no discurso. Tem que ter avanço. Uma outra questão trazida pelos agricultores familiares, que eu me recordo agora, é o centro de distribuição. Uma das dificuldades da agricultura familiar é distribuir esses alimentos, sobretudo aquelas famílias que produzem para a merenda escolar. Então, tem várias coisas que são possíveis de serem encaminhadas, que está dando certo em outros municípios e que aqui em Passo Fundo precisa avançar. Também foi aprovado o cronograma de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. Até o dia 19 deste mês, a sessão de Orçamento de Finanças estará atendendo os gabinetes e recebendo as emendas dos parlamentares. No dia 17, acontece uma audiência pública às 10 horas da manhã. Entre os dias 20 de julho e 4 de agosto, as emendas receberão os pareceres jurídico e técnico para, em seguida, a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle fazer a sua manifestação prévia. Nos dias 14 e 15, devem ser protocoladas as subemendas que, no dia 16, serão avaliadas pelo grupo antes da votação do projeto, marcada para o dia 21 de agosto. Após passar pelo plenário da Casa, o texto recebe parecer de redação final, os autógrafos e será encaminhado ao Poder Executivo. Alberi Grando, presidente do Legislativo, avalia como positivos os dados divulgados pelo IBGE sobre o censo. O número de habitantes em Passo Fundo subiu para 206.224. Entre os benefícios está o aumento de recursos através do Fundo de Participação dos Municípios. Sem dúvida nenhuma, foi um ganho para Passo Fundo. No momento em que o censo mostra que a população aumentou, tem retorno nisso. O Fundo de Participação dos Municípios é baseado na população. Então, toda a população que teve aumento na sua número de habitantes, né, é evidente que o município ganha mais, com isso Passo Fundo ganhar mais. Então, como falasse aí, que é o quinto colocado no Rio Grande do Sul, né, e veja bem, Passo Fundo tem um aumento de 21 mil habitantes. Caxias do Sul, que está em primeiro, aumentou 27 mil. É um aumento pequeno, uma diferença pequena, mostra que Passo Fundo realmente está no caminho correto. Passo Fundo ganha com isso, sem dúvida nenhuma, através do fundo municipal, né? Mas para nós isso é muito importante, porque qualquer uma empresa que venha para cá vai se basear nesses dados para instalar sua empresa, para criar renda, né, dentro de Passo Fundo. Isso é muito bom. O que nós sentimos, tem que sentir, não tem dúvida nenhuma. Eu como municipalista, defendo os municípios, são os pequenos municípios, né? Principalmente aqueles que tiveram uma diminuição na sua população. Esses vão perder bastante. É uma lástima. Tem o reverso da medalha, digamos assim. Esses municípios que perdem acabam fazendo que a população migre para as cidades maiores, passando com certeza, então vai receber mais pessoas, inclusive por isso, porque o censo mostrou que Passo cresceu e vai crescer mais ainda. Outro dado também que o censo apontou, presidente, foi o número de pessoas na família, por família, né, que agora está em 2,51. O que o senhor atribui esse fato? Na verdade, que o planejamento familiar hoje é uma realidade, né? E as famílias estão vendo a necessidade de fazer um bom planejamento. Antigamente havia necessidade de se ter bastante mãos para trabalhar numa família. Hoje não. Hoje não é mais como antigamente, que os italianos vinham aqui e faziam, que é a minha raça, né? 10, 12 filhos. Hoje não precisa mais isso. É evidente que uma família muito grande, né, vai ter uma despesa muito grande também. Então, no momento assim que se estabiliza em torno de 2 filhos por família, há um crescimento, sem dúvida nenhuma. Então, as pessoas vão morrendo e vão sendo substituídas. O que é ruim é quando existem os extremos. Quer dizer, muitas pessoas numa família, isso onera a família às vezes não tem como sustentar essa família, e quando está muito abaixo também, que já acontece na Europa, né, onde falta hoje filhos, né? Isso é uma tendência que seja uma população de idosos, né, e que aos poucos a população vai diminuindo, e país nenhum pode sobreviver quando a população começa a diminuir. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima noite a todos.